Já tivemos aula de champanhe e já entendemos que nem tudo é champanhe mesmo produzido na França. Também entendemos que o método de produção de champanhe, o champenoise, pode ser aplicado em outras regiões, em outros lugares do mundo, que a gente chama de método tradicional ou método clássico. Então, na aula de hoje nós vamos falar do Cremant, que é o segundo espumante francês mais famoso. O Cremant pode ser produzido em 8 AOCs na França, pela ação de origem controlada, e pode ser produzido em Luxemburgo, que está ali bem coladinho na França, e que quando a legislação fez as AOCs, permaneceu com Luxemburgo, fazendo parte do Cremant. Então, na França nós temos 8 e temos uma que não está fora na França. Então, no total temos 9 Cremant permitidos no mundo. Esse espumante, ele é famoso por seguir um método de produção do champanhe e também por ter altíssima qualidade. A diferença é que o Cremant tem uma legislação um pouco mais leve que o champanhe e, obviamente, está localizado em outras regiões, não em Champagne. O Cremant, por exemplo, por lei, ele obrigatoriamente tem que ficar 9 meses em contato com as lias, envelhecendo, antes de ir para o mercado, que são 12 meses exigidos. O champanhe mais simples são 12 meses em contato com a lias, né, que são as leveduras mortas, e mais 3 meses de vinícola, formando um total de 15 meses para ser comercializado. Ou seja, existe a exigência do envelhecimento, mas ela é um pouco mais leve. Método de produção tradicional. Não precisa escrever no rótulo. O Cremant, por ser obrigatoriamente método tradicional, já está subentendido que ele foi produzido assim. Como o champanhe. Você nunca vai ver método champenoise no rótulo de um champanhe. Não precisa essa informação, porque essa informação ela já existe na legislação. Quando a gente fala de um espumante que é produzido fora de uma legislação rígida, você tem que colocar um método para você entender como aquele espumante foi produzido. O Cremant, de forma geral, ele é exportado bastante, mas algumas apelações são mais comuns de encontrarmos do que outras. A primeira delas é a Cremant d'Alsace. O Cremant d'Alsace cresceu bastante desde os anos 90, quando chegou a moda de tomar espumante. O consumo interno da região é grande, mas obviamente ele também é bem exportado. Na França, de forma geral, se consome bastante. No Brasil é um dos Cremant mais fáceis de serem encontrados nas lojas, nas importadoras. A região, a gente sabe que a Alsácia é uma região mais centrada, região fria, está bem alta, então a gente está falando de uma região com clima continental, ou seja, eu já expliquei isso lá de Champagne, bem definidas as estações, inverno muito rigoroso, com neve, frio, e o verão mais seco, mas ao mesmo tempo a região está protegida pelas montanhas de Vosges, protegidas da influência marítima ali do oceano, que não traz chuva, então as videiras ficam mais tranquilas, a primavera bem marcada, o que é excelente para que essa planta consiga produzir bons cachos e bom fruto. Poucos anos de geadas, mas de vez em quando acontece, o que não é legal. Então a gente está falando de uma região com um clima muito similar a Champagne. E é por isso que ela se destaca bastante na produção desse Cremant, esse espumante. Como eu disse no início, o Cremant é uma apelação de origem controlada que determina o método de produção, mas cada região que faz o seu Cremant, que está dentro dessa legislação, tem as suas variedades de uvas, o seu estilo de aproveitamento máximo dos seus vinhedos. No caso aqui da Alsácia, a uva principal é a Pinot Blanc, é a uva mais tradicional para fazer o Cremant. Cremant branco, e também tem o Cremant rosé, que pode ter a Pinot Noir. E para a complementação desse Cremant é permitido o Pinot Gris, Riesling, Auxerrois e Chardonnay. Sendo a Pinot Blanc a mais importante para, principalmente o que vem escrito Blanc de Blancs, que é feito com Pinot Blanc, e obviamente o Blanc de Noir, que é feito com a Pinot Noir, assim como o Cremant Rosé já citado anteriormente. Então a gente tem essas castas que são permitidas para o Cremant d'Alsace. Essas uvas não necessariamente são permitidas em outras. Eu vou tentar
falar praticamente das principais uvas de todas as regiões para a gente entender essa diferença. Importante a gente saber, porque quando a gente toma um Cremant d'Alsace Rosé, por exemplo, eu vou saber que ele é um Pinot Noir. Se eu tomar um Cremant branco, escrito Blanc de Blancs, a gente já aprendeu isso no vídeo anterior, a gente vai saber que é um Pinot Blanc. O Pinot Blanc, não tem importância alguma falar aportuguesado, aquela uva proveniente para se produzir aquele Cremant. São espumantes leves, frescos, bem aromáticos, com fruta bem delicada como pêssego, damasco, maçã, e são perfeitos para algumas harmonizações, mas eu vou deixar para falar de harmonização no outro vídeo, lá mais para o final do curso. E esse Cremant é consumido muito forte na França, o mercado interno está por volta de 79% de todo o consumo e apenas 21% é exportado. E olha que a gente encontra bastante Cremant de Alsace no Brasil, nas melhores importadoras, ou seja, o consumo interno francês é forte porque é um espumante mais barato do que um champanhe e eles sabem apreciar bastante esse Cremant. O próximo Cremant é o de Bordeaux. Não é tão famoso assim, diria que não é um dos mais consumidos, principalmente no mercado brasileiro, mas é bem importante porque é uma região que a gente praticamente só fala do vinho tinto ou do vinho doce de Sauternes, mas não, eles fazem Cremant também, e tem o Cremant branco e o Cremant rosé. O branco é proveniente principalmente da uva Semillon e Sauvignon Blanc, que são as castas brancas permitidas da região, e o tinto é principalmente produzido de um corte de Cabernet Sauvignon com Merlot, mais ou menos 70% Cabernet, 30% Merlot. Eles vão trabalhando conforme a disponibilidade daquelas uvas. O Cremant de Bordeaux tem uma influência, o que acontece, mais marítima, ali a gente está numa região mais quente, muito diferente do que a gente encontra na Alsácia, e por isso tem uma uva mais madura e a gente vai encontrar um Cremant mais intenso, mais forte, mais aromático. E obviamente, por toda essa expressão que eu já citei, acaba sendo um espumante que marca um pouco mais na boca e um final mais longo. Também é muito consumido no mercado francês interno, por volta de 75%, 80% é do mercado francês o seu consumo e o resto para exportação. Eu diria que a mudança aí é realmente o clima e as uvas, como eu citei, porque vai mudando conforme a região que produz o Cremant. E é interessante a gente saber que a apelação de origem somente foi registrada em 1990, sendo que a região é muito conhecida por seus espumantes ainda no tempos ancestrais, e a gente vai chegar a isso lá pra frente no curso. Então é interessante que a gente vai vendo como eles foram deixando, não era tão importante, se concentraram mais nos famosos vinhos tintos, em leis mais rígidas para os seus vinhos tintos, e o Cremant foi ficando um pouquinho de lado. A gente vai falar também da Borgonha, o Cremant de Borgonha, que esse sim é muito importante, representa mais de 10% de todo o vinho produzido na região, é uma apelação de origem bem conhecida e faz também brancos e rosés. E é interessante a gente saber que já a apelação de origem controlada Cremant de Borgonha foi criada em 1975. Olha a diferença de Bordeaux, que é em 1990, né? A gente tem uma diferença muito grande de uma região para outra para realmente colocar o seu vinho dentro de uma legislação. Na Borgonha existem 4 divisões. Você vai encontrar Cremant de Borgonha, Cremant de Borgonha Blanc de Blancs, Cremant de Borgonha Blanc de Noir e Cremant de Borgonha Rosé. E essas divisões também dividem as uvas, sendo Chardonnay e Pinot Noir as uvas mais importantes, que são o que representam praticamente todo esse Cremant e representam a primeira categoria desse Cremant. Existe uma segunda categoria que aí já inclui algumas uvas históricas, mas está bem desuso, mas eu tenho que citar aqui para vocês porque é importante se você ler isso em alguma informação em algum livro. E as uvas dessa segunda classificação seria Gamay, que já fez parte das uvas da Borgonha, Melon de Borgonha, que hoje não é produzido mais na Borgonha e sim no Loire, mas o nome vem daí, Melon de Borgonha, é uma uva originária da Borgonha. A gente tem a Sacy e também tem a Ligoté. Então essas seriam as castas que quem tiver ainda vinhedos históricos produz sim tanto o vinho como o espumante da região. São castas históricas e permanecem aí. Alguns produtores têm substituído essas castas, mas elas não são incentivadas ao plantio e, na verdade, existe um pedido na legislação para
que essas uvas sejam esquecidas para os vinhos de qualidade. E essa minha expressão é simplesmente porque eu não tenho uma opinião formada quanto a isso. É preciso conversar com alguns produtores locais e entender se essa medida de não valorizar as castas históricas é para uma melhoria da região ou simplesmente para ganhar mais mercado internacional. Então, particularmente, eu não posso opinar porque eu não tenho esse conhecimento. O que eu acho é que o que é histórico, quem tem esses vinhedos históricos deveria sim manter um pouco dessa história para os próximos anos, 50 anos, próximo século, ainda existir alguma coisa dessas castas. Eu sei que são castas difíceis, algumas com um cultivo muito limitado e isso encarece bastante, mas poderia ter um incentivo do governo nesse sentido. Não sei como está no momento, mas sim, anos atrás existia uma intenção de cortar 100% essas castas e deixar a região exclusivamente com Chardonnay e Pinot Noir. Mas a gente tem visto uma crescente de vinhos com a uva Ligotê no mercado. Eu acho que os produtores não estão muito satisfeitos com esses pedidos e esses incentivos do governo local. Mas voltando a falar do Cremant de Borgonha, a gente pode falar que são bem intensos, até porque as uvas principais Pinot Noir e Chardonnay, que são exatamente as mesmas castas do famoso champanhe, sendo Chardonnay no mínimo 30% obrigatório, a gente vai ter um espumante com mais aromático, mas ao mesmo tempo com essa característica dessas uvas, um brioche pelo tempo em contato com as borras, pão, levedura, toda aquela estrutura que a gente encontra lá no champanhe, a gente vai conseguir encontrar bastante no Cremant de Borgonha. É uma excelente opção para quem não quer pagar um preço de champanhe. Normalmente, um Cremant de Borgonha é a metade do preço de um champanhe. E você vai estar tomando um vinho muito similar ao champanhe. Até porque eu já citei do solo lá de Champagne, principalmente em Côte de Bar, que está muito próximo a Chablis, uma região da Borgonha, e tem o mesmo solo crimediano, e por isso que a Borgonha é uma excelente opção para você que ainda não está querendo investir em um champanhe. Então você vai ter algo bem próximo, uma ideia muito próxima do que é um champanhe. Não vamos dizer idênticos nem igual, porque mais uma vez eu volto a falar que terroir é único e exclusivo. O que eles têm de similar aqui é o clima continental. A gente vai falar que tem um solo crimediano em algumas regiões, principalmente Chablis, não em toda a Borgonha, principalmente lá no sul não tem nada desse solo, e as uvas Chardonnay e Pinot Noir. Então, ó, é uma boa dica para quem quer começar a tomar um espumante de altíssima qualidade francês. E falando do consumo, que eu citei dos anteriores, o Cremant de Borgonha já é mais exportado, já é mais conhecido, então a sua exportação gira por volta de 38% a 40%, ficando 60% mais ou menos para o mercado interno francês. Sim, a gente encontra muito mais facilmente em qualquer lugar no mundo esse Cremant, principalmente no Brasil.